a Galileia. Jesus poderia ir muito bem por outros lugares, mas o texto sagrado revela-nos de que ele passou por Samaria. Havia um propósito. Na verdade, nada é por acaso. Jesus, no seu ministério terreno, não realizava nada por acaso. Até nos dias de hoje, as ações de Jesus sempre vai ter propósito. As ações do Senhor sempre têm um propósito. Aleluia. A Bíblia diz que então ele vai passar por Samaria, porque em Samaria, quando ele entra, diz a Bíblia que ele vai em direção ao poço de Jacó. Preste atenção que quando ele vai ao poço de Jacó, Jesus não vai por acaso. Jesus mudou a sua rota simplesmente para fazer um milagre, para realizar algo na vida de alguém. Quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha para a história de Jesus permeando a terra, a gente dá rota só para abençoar a vida de alguém. Lembra quando ele chegou lá no tanque de Betesda? A Bíblia diz que ele estava indo para a festa, mas ele não entra inicialmente no salão da festa. Ele muda a rota só para visitar alguém e mudar a sua história para a glória e para a honra do nome de Jesus. É por isso que vale a pena a gente servir a Jesus. Quem serve a Jesus tem que andar preparado para o abraço da surpresa. Quem serve a Jesus tem que andar preparado para o abraço da misericórdia. É por isso que nesta noite eu compreendo que nós não estamos reunidos aqui por acaso. Nós estamos reunidos aqui para adorar o Senhor. E na rota de Jesus está a visitação dele para a nossa vida, neste ambiente, para a glória do nome dele. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus está aqui no nosso meio. Ele está presente neste ambiente. Aleluia. E quando ele vai ao poço de Jacó, ele vai fazer uma descoberta. A Bíblia diz que ele chega ao meio-dia. Ao meio-dia não era o horário das senhoras decentes daquele local apanhar água. Não era a hora de ninguém apanhar água. A Bíblia diz que quando ele chega no poço de Jacó, uma mulher se aproxima. E quando aquela mulher se aproxima, Jesus começa a dialogar com ela. A Bíblia diz que o Senhor vai dirigir-se a ela e pedir-lhe água. Quando ela ouve isso de Jesus, ela se espanta, dizendo: como é que pode? Olha, tu és judeu e eu sou samaritana, e os judeus não se comunicam com os samaritanos. E eu não quero entrar aqui no mérito dessa história, porque o nosso tema aqui é um outro. Mas o que é interessante, senhoras e senhores, percebermos é que é um espanto daquela mulher. Jesus então olha para ela e faz uma descoberta, percebe que o seu coração está sedento de algo. Jesus disse: mulher, se tu soubesses quem te pede água, tu não daria, mas tu pediria, e eu te daria uma água, e esta água que eu te daria, faria dentro de ti uma fonte para saltar para a vida eterna. Jesus estava dizendo para ela que a água que ela estava buscando, ela poderia voltar a ter sede, mas a água que ele proporcionaria a ela tomar, jamais ela sentiria sede. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher, depois desse diálogo com Jesus, ela volta e anuncia na sua cidade, na sua região, que ela tinha encontrado com o profeta, e o profeta revelou então toda a sua vida, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu estou fazendo esta plataforma simples desse contexto de que acabamos de ler, para dizer para os irmãos
que quando nós damos sequência no capítulo 4, e esses versículos que lemos, Jesus está respondendo para os seus discípulos. Há uma resposta de Jesus para os seus discípulos. E é interessante a resposta que Jesus vai dar para os seus discípulos a partir do versículo 34 até o versículo de número 38. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que missões está no coração de Deus. Missões não é uma obra aleatória, não é invenção do homem, não. Missões é algo que nasceu no coração de Deus. A obra missionária, ela é urgente. O povo, a sociedade em que vivemos, o mundo em que nós vivemos, o mundo está doente. As pessoas estão cada dia indo de mal a pior. Mas nós glorificamos a Deus, que é um Deus que motiva a sua igreja a levar o evangelho e ganhar as almas para o reino de Deus. Esta é a missão da igreja, ganhar as almas para o reino do Senhor. E eu gostaria então, meus irmãos, de compartilhar com vocês nesta noite a respeito de algumas verdades sobre missões. Eu acho lindo aquilo que Jesus dissera nesse texto que acabamos de ler. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus disse no versículo de número 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu queria que os irmãos pensassem comigo que a obra missionária, a missão, obra missionária é uma convocação de Deus. Em primeiro lugar, missões é uma convocação de Deus. Missões é uma ordem de Deus. Ele foi quem disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu entendi que todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que um dia entregou a sua vida para Jesus e declara isso como verdade, e não arde no seu coração o desejo de missões, na verdade ele não nasceu de novo. Porque todo aquele que é nascido de novo, ele tem um desejo de fazer a obra missionária. Ele não consegue ficar com essa alegria simplesmente no seu coração. Ele quer que outras pessoas sejam também alcançadas por essa alegria que um dia nós sentimos no nosso coração. O interesse de Deus em toda a Bíblia Sagrada foi sempre em chamar pessoas e enviar para fazer a obra missionária. Quando olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos enxergar no livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 12, quando a gente observa o Senhor chamando um homem lá da terra da Mesopotâmia. O nome dele era Abrão, ainda não era Abraão. E a Bíblia diz que Deus chama aquele homem no meio da idolatria, mas o Senhor muda a sua vida. Diz para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te enviei. Havia um propósito no coração de Deus em enviar a Abrão, para que ele pudesse declarar aonde ele chegasse que o Deus que ele servia agora, que o Deus que tinha os tirado da idolatria, é que era o Deus verdadeiro, é que era o Deus poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós temos liberdade para isso, para declarar que o Deus que nós servimos, ele mudou a nossa história, ele mudou a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Todos nós conhecemos no livro do Gênesis, no capítulo de número 40, a história de José. A Bíblia diz que o Senhor permite que ele vá para o Egito, e quando ele chega no Egito,
aleluia, a Bíblia diz que ele vai declarar para o faraó da época que o Deus dele era o Deus de milagre. A gente precisa entender isso, que Deus realiza sempre os seus propósitos. Deus realiza sempre aquilo que Ele quer realizar através da vida dos seus servos. E a Bíblia diz que José, ele vai declarar para o faraó da época, dizendo: olha, o Deus que eu sirvo é que é o Deus poderoso. Como é que José declara isso? Através dos milagres, aleluia, que aconteceram através da sua vida, e nós conhecemos a sua história. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus não para de chamar o seu povo e comissionar para fazer a obra missionária. Todos nós conhecemos a história de um jovem, o nome dele, aleluia, é Josué. Oh, meus irmãos, a Bíblia diz que este Josué, quando Deus o chama, o Senhor diz para ele: não precisa você se preocupar. Olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Eu quero te dar, Josué, apenas alguns requisitos. É que tu precisa saber de uma coisa: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, e aí tu vai ser bem sucedido naquilo que tu tem para fazer. E olha que a Bíblia diz que Josué, ele conquistou, ele foi bem sucedido, e o nome do Senhor foi glorificado na terra. Todos nós conhecemos a história, pastor Gerson, de um homem chamado Neemias. A Bíblia diz que Deus o comissiona para restaurar os muros de Jerusalém, e não só restaurar os muros, mas restaurar o culto a Deus. A palavra de Deus diz que quando Neemias chega, a situação da cidade era terrível, mas ele confiou em Deus. O Senhor o comissionou e ele foi bem sucedido naquilo que ele foi realizar, para a glória e honra do nome de Jesus. Talvez nesse tempo que nós estamos vivendo, algum dos senhores e das senhoras aqui presentes possam dizer: pastor, eu não tenho condições de fazer a obra missionária. Deus não está perguntando se nós temos condições ou não. Deus está revelando a nós outros que a obra missionária é uma ordem dele. Ele foi quem disse que nós precisaríamos fazer a sua obra, independente da sua posição social, da sua capacidade intelectual. Deus não está procurando intelectuais para fazer a sua obra. Deus está procurando gente disponível para levar a sua palavra, porque quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus chama, Ele garante. O Deus que te chamou, Ele garante a vitória na sua vida. Glória a Deus nas alturas. Uma certa ocasião, eu fui convidado para pregar em um congresso missionário na cidade de São Paulo. E eu me lembro que naquele congresso batista, eu cheguei lá para pregar 2 dias. E eu lembro-me muito bem que em um domingo pela manhã, pregando naquela plateia, muita gente, algo mexeu no meu coração. Eu ouvi o testemunho de um missionário que tinha a sua base missionária na França, e ele estava presente naquele seminário. E o dirigente então deu a ele a oportunidade de contar-nos a sua experiência. Foi então que ele começou a contar, dizendo que em um dos dias que eles estavam ali na base missionária na França, e ele contou que naqueles dias estavam proibidos de pregar o evangelho em algumas partes daquele país. Mas ele e mais alguns irmãos sentiram a necessidade de distribuir Bíblia para alguns irmãos que tinham se convertido.
E à noite eles pegaram um carro, um furgão, encheram aquele carro de Bíblia e foram pregar, e foram entregar. Diz o testemunho daquele irmão que quando eles estão saindo à meia-noite para fazer a entrega, quando eles passaram em alguma rua daquela cidade, o testemunho diz que eles foram parados pela polícia, e agora eles temeram, dizendo: vamos morrer, porque quem desobedecia a ordem poderia morrer, no mínimo serem presos. Mas diz o testemunho que quando os policiais pararam, perguntaram a eles: o que é que vocês estão levando? E eles pensaram, e na mesma hora, irmã Catiana, o Espírito de Deus trouxe ao coração daqueles missionários algo. E o que foi que o Espírito Santo de Deus disse? Diga para os policiais que vocês estão levando comida, porque na verdade a palavra de Deus é pão. A palavra de Deus é pão para quem tem fome. A palavra de Deus é água para quem tem sede. A palavra de Deus é direção para quem está sem direção. A palavra de Deus é luz para quem está na escuridão. A palavra de Deus é aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. E eles então disseram: estamos levando comida. Quando eles declararam isso, os céus garantiu. Porque quando Deus chama, Deus garante. O que é que aconteceu, pastor? É simples. Os policiais abriram a porta do fundo, tiraram as caixas, olharam, colocaram as caixas de novo, e eles sentados na frente, esperando alguma reação. E os policiais voltaram, entregaram a chave, entregou a chave para eles e disse: por que vocês não falaram que estavam levando marmitex, que eu já tinha liberado para vocês irem direto? Oh meu Deus, é porque Deus faz essas coisas. É porque a obra missionária ninguém pode parar. Porque quando Deus chama, Deus garante, Deus garante, Deus garante, Deus garante. Aleluia. Essa obra missionária, ela queima no meu coração. Aleluia. A primeira verdade sobre missões é que a obra missionária é uma ordem de Deus. Grave isso. Aleluia. É uma ordem de Deus. É Jesus respondendo no texto para os seus discípulos. A segunda verdade, obrigado irmão, a segunda verdade é que a obra missionária, ela é feita por homens e mulheres chamadas por Deus. A obra missionária não é feita pelos anjos. Os anjos até quiseram fazer, mas Deus não permitiu. A obra missionária é feita por homens e mulheres. A obra missionária, ela não é feita por anjos. Ela é feita por nós outros, que fomos chamados para fazer a sua obra. Tem muita gente que pensa que não, que os anjos podem fazer a obra missionária. Não. No versículo 38 do capítulo 4, onde lemos, Jesus disse: eu vos enviei a ceifar aonde não semeaste. Jesus afirma que foi Ele quem enviou os seus discípulos para fazer a obra. Ele diz que a tarefa de fazer a obra missionária, ela é uma tarefa honrosa, ela é uma tarefa nobre, ela não é uma tarefa qualquer. Jesus disse que não usaria os homens para fazer a obra missionária. Eu me lembro do profeta chorão chamado Jeremias. É que muitas vezes Deus nos chama, irmãos, para fazermos a obra missionária, e nós queremos nos esquivar da responsabilidade. Quando Deus chama Jeremias, Jeremias disse: Senhor, eu não posso, porque eu sou uma criança, eu não sei falar. O que o Senhor disse para Jeremias? Que não seria ele que iria falar. O Senhor disse: não é tu que vai falar, sou eu. Eu usarei a tua boca, mas quem vai falar sou eu. Existem várias pessoas que tentam se esquivar da responsabilidade de fazer a obra missionária. Quem não se lembra do profeta chamado profeta Isaías? Lembra quando o Senhor o chamou
no capítulo de número 6 do seu livro, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram o rei, o Senhor. E a Bíblia diz: não é desculpa, eu dou um jeito. O Senhor vai tirar uma brasa viva com uma tenaz, tocar nos lábios daquele homem, vai purificar a sua vida. Depois que o Senhor purifica, ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim.